Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos da matéria de fundamentos. Vamos dar continuidade à teoria das relações humanas. Falamos na aula passada sobre a primeira, primeiro experimento, que foi a sala de montagem de relés. Falamos dos 12 períodos, né? Aqui foi da experiência da fábrica de Wartone, certo? E vamos dar continuação agora para a segunda experimentação, que foi o programa de entrevistas. Ok? Então, nós vamos dar continuidade falando sobre o programa de entrevistas, que foi a segunda parte da experiência da fábrica de Wolftung. Lembrados? Na empresa Western Electric. Vamos lá. Então, seriam entrevistados todos. A ideia inicial seriam todos os funcionários deveriam ser entrevistados anualmente. O objetivo era o quê? Desvendar os motivos que levavam os funcionários a adotar posturas tão diferentes nos seus departamentos e nas salas de prova. Quem lembra lá na sala de prova, né, que as meninas gostavam, que eram mais flexíveis, que aumentavam a produção, né, que a gerência era flexível, no caso, a chefia era flexível, que elas podiam conversar. Então, elas tinham posturas diferentes quando retornavam para o meio da fábrica, tá? Então, a partir dessa fase, a pesquisa passaram a ter um enfoque já que nas relações humanas, né? Porque no início não tinha tanto essa ideia das relações humanas. E não mais, então dessa vez eles já tiraram a parte científica de vez e já aceitaram mais o que? As relações humanas, ou seja, a parte psicológica, né, do homem. Então, nessa fase, a maioria dos supervisores foi incluída no programa. Então, os supervisores foram incluídos no programa como entrevistadores. Tá? O programa foi bem aceito tanto pelos operários quanto pelos supervisores, já que os primeiros encontravam a possibilidade de falar o que sentiu a respeito da organização, ou seja, aquela entrevista, né? Supervisor, operário, e tinha aquela liberdade de falar o que ele pensava assim sobre a empresa. Então, já que os primeiros então, que sentiam respeito à organização. Então, eles tinham aquela liberdade de falar o que pensavam sobre a organização. Então, era aquele momento de saber a opinião do operário, né, sobre a empresa como um todo. Então, enquanto os últimos poderiam, no caso, os supervisores, conhecer os problemas e os anseios que afligiam os seus subordinados, ou seja, os problemas e os anseios dos operários, tanto pessoais quanto da própria organização. Então, o resultado do início do programa foi sentido imediatamente. A produtividade dos operários aumentou e a supervisão melhorou. Por quê? Porque passaram a conhecer o outro. Supervisores passaram a conhecer o individual de cada operário. E os operários se sentiam que valorizados, certo? A gente vai falar muito isso na próxima teoria. Os funcionários se sentiam valorizados e, com isso, aumentaram a produção. Não era a ideia aumentar a produção, era apenas conhecer o comportamento, tá? Então, a melhoria dos resultados dos operados foi atribuída ao quê? A um sentimento de importância, justamente isso que eu falei, uma valorização que eles passaram a sentir que a empresa tinha com eles, tá? Desencadeada pelo programa. Então, no caso dos supervisores, o conhecimento dos interesses dos operários foi o responsável pela sensível mudança no modo de supervisão, porque passaram a conhecer os seus funcionários e os seus anseios e a sua parte pessoal, né? Medos, anseios,
né, pessoais dos seus operários. E com isso cria-se um vínculo maior entre supervisor e operário. Então, as entrevistas inicialmente tinham uma duração de meia hora. Um tempo bem legal, né? A terapia com psicólogo dura 50 minutos. Então, uma entrevista de meia hora é muito bom, né? Então, eram pautadas com perguntas estabelecidas. Inicialmente, né, existiam que as perguntas eram pré-estabelecidas, ou seja, já tinha aquela listinha e os operários iam respondendo aquilo que os supervisores iam perguntando. Porém, com o decorrer do tempo, percebeu-se que além de curta, eles acharam que meia hora era curta, as entrevistas não possibilitavam que os operários falassem de todos os seus problemas, aflições e medos. Então, partiu-se para um segundo processo, que passou a ser o quê? Mais longo, um processo mais longo de conversa, de entrevista, e o interessante é que passou-se a ser uma conversa informal, ou seja, sem ter aquela lista pré-estabelecida. Então, o primeiro momento das entrevistas foi com entrevistas de meia hora com os operários e com perguntas pré-estabelecidas, né? Ou seja, já tinha listinha de perguntas. Depois passou-se ao quê? A ser um período mais longo, ou seja, deixava à vontade sem nenhuma pergunta pré-estabelecida, era como uma conversa informal fosse surgindo e iria conversando com os operários, certo? Poderia durar muito mais tempo ou poderia durar até o mesmo tanto. Onde seria como se fosse uma terapia mesmo, né? Porque era justamente para conhecer as aflições e os medos e os anseios que os operários sentiam. Então, o resultado das entrevistas com essa mudança foi a constatação de que a maioria dos funcionários agia e pensava de modo obsessivo. Como assim? Apesar de nunca ter tido problemas mentais. Então, haviam detalhes que os incomodavam de maneira excessiva algumas pessoas, o que acabava por interferir no ambiente do trabalho. Um exemplo era o quê? O seu supervisor tinha uma aparência física semelhante, olha só, semelhante ao seu padrasto, que fazia ele sentir pressionado na frente do homem. Então, passaram a se descobrir esses problemas, o quê? Psicológicos, não problemas mentais, mas problemas psicológicos, traumas que os funcionários tinham. Então, passaram a perceber que alguns detalhes que faziam até a produção diminuir mais e eles se sentiram impressionados com a supervisão, mesmo não sendo tão rígida, certo? Então, eles colocaram e viram que o psicológico influenciavam, né, na operação. Então, científico, nada, né, do clássico nem do científico, aí mais não que deixassem. É sempre assim, gente. Uma teoria vai melhorando a outra. Mas aí mudou-se o conceito de homem como máquina e viu-se o homem social, né? O homem como ser humano, um homem que pensa, um homem que sente, certo? Principalmente nessa parte aqui. A conclusão do programa de entrevista constatou que os fatores psicológicos, que foi o que eu acabei de falar, né, alteravam de maneira significativa o comportamento dos funcionários. Então, ao mesmo tempo, o programa possibilitou que os funcionários mostrassem à direção quais são as angústias mais frequentes. A partir daí, elas poderiam ser estudadas para os seus efeitos serem minimizados. Então, foi muito interessante o programa das entrevistas e principalmente a constatação dos fatores psicológicos no meio da, da organização, tá? Então, a principal descoberta dos pesquisadores nessa fase foi a existência dos chamados, preste atenção, grupos informais. Foi a principal. Formados pelos operários nos periféricos da empresa para zelar do seu bem-estar. A formação de um grupo informal refletia na produção controlada. Ou seja, o grupo informal, existe o grupo formal, né? Departamento, vamos pensar aqui em uma fábrica de carteira.
Departamento, eu não sei muito bem a ordem, tá? Departamento de corte, departamento de molde, departamento de costura, departamento de formação, departamento de acabamento. Eu falei que 5 departamentos. E aí vamos dizer que em cada departamento desse trabalhe 100 pessoas. Gente, né? Então, são os grupos formais, tá? O grupo de cada área da produção. E aí o que acontece? Dentro desses grupos que formais, existem aqueles formados, os grupinhos, os grupos informais, né? Que são justamente os grupos que não é formado pela empresa, é formado pelos próprios colegas, né? Tipo sala de aula, os grupinhos que formam os grupinhos informais. Não formam grupinhos informais porque se assemelham e tal. Só que tem um detalhe. Esses grupos informais, eles controlavam a produção. Por exemplo, se na fábrica, a gente aqui botou como exemplo, mandasse, a meta era 100, mas eles estavam insatisfeitos com alguma coisa. 100 por dia. É bem pouco, mas é só um exemplo. 100 por dia. Mas eles estavam chateados com alguma coisa da organização. Então, eles folgavam o pé, vamos dizer assim, né? A maneira de falar. Folgavam o pé e trabalhavam mais lentamente para não chegar até a meta, porque estavam insatisfeitos com alguma coisa. Então, no programa de entrevistas, pôde-se verificar essa situação. Então, são os grupos informais, e nesses grupos informais também tinham os chefes, os líderes informais, que não era o supervisor, mas era aquele, né? Todo grupinho dentro da sala de aula não tem aquele que toma frente das coisas? Pronto, é o líder informal. Tá? Então, através dessa organização informal, os operários mantinham-se o quê? Unidos através de uma certa lealdade entre si. Então, vamos dizer que formavam grupos de, não seriam tantos como amigos, mas se juntavam. Porém, os pesquisadores notaram que muitas vezes o operário pretendia também ser leal à empresa. Então, essa lealdade ela era dividida entre o grupo informal e o grupo da companhia, né? Entre o grupo e a companhia, que é o grupo informal, e a empresa, poderia trazer certo conflito, né? Porque alguns queriam ser leais ao grupo informal e outros queriam ser leais à empresa, aquilo que a empresa mandava. E nisso gerava conflito entre os funcionários, tá? Então poderia trazer conflito, tensão, inquietação e provável descontentamento. Para estudar esse fenômeno, os pesquisadores desenvolveram a quarta fase da experiência, que é o que nós vamos ver agora. A quarta fase fala da sala de observação de montagem de terminais. Então, escolheu-se o quê? Um grupo experimental, não mais aquelas mulheres, escolheram 9 operadores, 9 soldadores e 2 inspetores, tá? Todos na montagem de terminais para as estações telefônicas. Então, já mudou até o processo, qual era o produto, né? Que passaram a trabalhar em uma sala especial, tipo aquela das meninas, né? Com condições idênticas do departamento. Ou seja, eles trabalham separado, mas com o mesmo horário, com o mesmo salário, com tudo igualzinho de todo mundo. Então, havia um observador dentro da sala e um entrevistador também dentro da sala. Porém, eles ficavam que do lado de fora e esporadicamente, de vez em quando, eles entravam para entrevistar aqueles operários, né? Eles ficavam observando, um dentro da sala, né? E um do lado de fora. Tipo aqueles espelhos que não vê quem está dentro e quem está fora, né? Então, ficavam um dentro e um fora, e de vez em quando entrevistava aqueles operários. Então, essa experiência durou de novembro de 1931 a maio de 1932. Então, o quê? 6 meses, né? E visava analisar a organização informal, já mudou o ponto de vista da pesquisa. A pesquisa, vocês vão vendo que cada vez ela vai procurando alguma coisa
né, a experiência vai procurando uma nova, vai tendo resultado e vai, dentro desse resultado, vai pesquisar novamente. Então, nessa sala de observação de montagem de terminais, a análise era saber, né, a parte informal dos operários. Então, o sistema de pagamento era baseado no grupo. Lembra que das meninas também eram, né? O que o grupo produzia era o que ganhava. Então, havendo o salário hora, com base de inúmeros fatores, um salário mínimo horário, para caso interrupções da produção. Os salários só poderiam ser elevados se a produção total, né? Se a produção total aumentasse, ou seja, do pessoal da sala, né? Então, assim se familiarizou com o grupo experimental, o observador pôde constatar, o observador ele se familiarizou com o grupo, e aí ele pôde constatar os operários dentro da sala usavam uma porção de artimanhas. É justamente aquilo que eu falava, né? De é, reduzir o ritmo de trabalho, ou aumentar o ritmo de trabalho. Então, eles tinham aquelas coisas de olho, tipo quando vocês pescam, que olha assim para o lado e atim, para dizer que é a letra A, e aí vai, né? Então, logo o que os operários montavam, que julgavam ser sua produção normal, reduziam o ritmo de trabalho. Então, relatavam sua produção de forma tal que a produção em excesso de um dia pudesse ser somente acusada num dia deficitário, como também solicitava o pagamento por excesso da produção. Olha só. Então, se a meta era produzir 100 por dia, e quando chegava, por exemplo, vamos dizer que eles trabalhavam até 5 horas da tarde, e quando chegava 3 horas, eles viam que já estava em 90, então ainda faltava 2 horas de trabalho. Aí eles faziam o quê? Ó, ia bem devagar. Eles não queriam aumentar a produção, eles iam, ó, aumentava porque 2 horas, mesmo indo lentamente, né, vai passar um pouco mais. Mas só iria ver no dia que eles trabalhassem lentamente o dia inteiro. Aí que viria. Então, verificou que esses operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos, tá? E solidariedade grupal, ou seja, eles se uniam, vamos dizer que se uniam, né, um para proteger o outro, tá? Então, o grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes, considerando delator um membro que prejudicasse algum companheiro, né? Ou seja, que dedurasse, que está indo devagar, ou que dedurasse, que chegasse atrasado, ou que dedurasse alguma coisa do tipo. Então, que prejudicasse algum companheiro, pressionando os mais rápidos a estabilizar, ou seja, aqueles que eram mais ágeis, que queria ser fiel à organização, à empresa, à fábrica, eles eram pressionados a serem mais devagar para todos acompanharem, entendeu? Então, mas há para se estabilizar a sua produção através de punições simbólicas. Tipo assim, não vou falar vamos isolar eles, não vamos falar, não dar bom dia, coisa de criança, né? Então, é um exemplo de punição, né? E isso com certeza traria muito prejuízo psicológico para aquele que era punido. Essa quarta fase permitiu o estudo das relações entre a organização informal dos empregados e a organização formal da fábrica. A informal é formada por grupos que não são feitos pela empresa, e a organização formal é o supervisor, o chefe, o operário. Então, é aquele dentro da estrutura organizacional, tá? E os informais são aqueles grupinhos que não é formado pela empresa, mas sim pela convivência. Então, a experiência em Waltone permitiu o delineamento dos princípios básicos da escola das relações humanas, que veio a se formar logo em seguida. Então, destacamos a seguir as principais conclusões. Então, o nível, o nível de produção é resultante da integração social.
e não da capacidade física ou fisiológica do empregado, como afirmava a teoria clássica. Que falava da fadiga, falava, né, do homem como máquina, tal. Não, a produção, o resultado de produzir mais era porque da integração social. Que hoje a gente fala muito da formação de equipes, né? Em outras matérias a gente vai falar sobre isso. Então, mas por normas, as normas sociais e expectativas que envolve aquele grupo que trabalham juntos. Tipo o grupo da rua, que são juntos, que são unidos. Aí vem o grupo da escola, tá? Tipo isso. Então, a integração. É a capacidade social que o trabalhador estabelece o seu nível de competência e de eficiência, tá? Quanto mais unido socialmente, mais ele vai desenvolver sua competência e sua eficiência. Quanto mais integrado socialmente no grupo de trabalho, quanto maior a sua disposição em produzir. Tipo, quando você chega numa sala nova, você fica tímido em dar seu comentário, em se expor, né? E aí, com o tempo, vai conhecendo as pessoas, os seus colegas, e aí começa a se soltar e aí se conhece. É nesse exemplo aí. Segunda conclusão, segundo tópico. Comportamento social dos empregados se apoiam totalmente no grupo, né? Os trabalhadores eles não reagem isoladamente, ou seja, qualquer coisa que vá reclamar, que vá com a empresa, que vá achar algo de ruim, né? Como, por exemplo, quanto à cota, quanto à meta da produção, ele não pode ir só, tem que ser o grupo informal, né? Para ir lá falar com o chefe, com o supervisor, enfim. Então, o grupo que define a cota de produção, o grupo pune o indivíduo que sai das normas grupais. Não, por exemplo, a fábrica mandou produzir 100, né? Mas o grupo informal, o grupinho, que não é formado pela empresa, ou seja, é formado pelo social, pela convivência, eles chegam assim, estão zangados com alguma coisa lá do chefe, mas nós vamos produzir 90. E aí produzem só 90 bem mansamente. E se quiser baixar mais ainda, baixar. Certo? Então, mas também quando queria aumentar, ou seja, estavam satisfeitos, também elevavam a produção. Os grupos, o terceiro, que é a formação dos grupos informais. Os pesquisadores de Waltone concentraram suas pesquisas sobre os aspectos informais da organização, aquilo que não está dentro das normas, ou seja, não está dentro da formalidade. Então, a empresa passou a ser visualizada como uma organização social composta por diversos grupos sociais informais, né? É nisso que criam o quê? As amizades lá dentro da própria empresa. É a empresa que manda você ser amiga de seu colega? Não, mas acontece o vínculo social e você começa a ter amizades dentro do seu local de trabalho. No caso aqui, no caso da fábrica, também acontecia isso aí. Então, esses grupos informais definem as suas regras, eles mesmos definem as suas regras de comportamento, suas formas de recompensa, como é que deve recompensar aquele que foi bom, ou sanções, no caso, repreensão social, eles mesmos formam os seus objetivos, a sua escala de valores sociais, as suas crenças e as suas expectativas. Ou seja, o grupo informal. Isso aqui que a gente está falando é sobre os grupos informais. Então, delineou-se com essa teoria o conceito de organização informal, tá? Que é aquela organização dentro da organização formal. Então, 4. As relações humanas são ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre as pessoas e os grupos. Os indivíduos dentro da organização participam de grupos sociais, tá? E mantém-se uma constante interação social, ou seja, essa interação social não é só dentro da fábrica, vai para fora da fábrica também. Passam a ser amigos, passam a ser compadres, passam, então, enfim,
ter aquela convivência social também fora da fábrica, né? Então, as relações humanas são as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre as pessoas e assim formando os grupos. Quinta conclusão, a importância do conteúdo do cargo, ou seja, até o nome do cargo, né? A maior especialização e, portanto, a maior fragmentação do trabalho não é a forma mais eficiente do trabalho. Maio e seus colaboradores verificaram que a extrema especialização defendida pela teoria clássica não cria necessariamente a organização mais eficiente. O que foi observado? Que os operários trocavam de posição para variar o que? A monotonia. Monotonia. Ou seja, era monótono ficar o dia todo fazendo a mesma coisa. Então, eles mesmo trocavam as funções, as posições para relaxar, vamos dizer assim, né? Contrariando a política da empresa, que a empresa, né, seguia a teoria clássica, a teoria científica de cada um ser especialista, ou seja, ficar no seu devido cargo, ficar no seu devida função. Por exemplo, no chão da fábrica, se ele fosse para apertar apenas para porcas e parafuso, assim ele teria que ficar o dia inteiro. E no caso, com essas organizações informais dentro, os operários eles trocavam de lugar sem que também, claro, os supervisores vissem, né? Então, o sexto, a ênfase nos aspectos emocionais, ou seja, eles querem dizer o quê? Que o emocional da pessoa influenciava sim na produção. Aquele dia que o funcionário chegava, né, mais abatido, ou mais cansado, ou não dormiu direito, ou enfim, qualquer coisa, ou brigou com alguém, ele vai também levar isso para dentro da empresa. Então, isso é verdade, né? Então, os mesmos elementos emocionais não planejados, mesmo irracionais do comportamento humano, passam a merecer atenção especial por parte de quase todas as grandes figuras da teoria das relações humanas. É justamente o que? Entender o emocional, o psicológico de cada funcionário. Então, vamos fazer aqui uma comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. A teoria clássica trata o homem, a organização, como máquina. Na teoria das relações humanas, trata a organização como um grupo de pessoas. Olha que diferença. A teoria clássica enfatiza tarefas ou a tecnologia. A teoria de relações humanas enfatiza as pessoas. Na clássica, inspirada em sistemas de engenharia. Já nas relações humanas, inspirada em sistemas de psicologia, né? Até que, porque Maio era médico, né? Então, a autoridade era centralizada na teoria de relações humanas, a delegação era plena autoridade, né? Linhas claras de autoridade na teoria clássica, ou seja, de cima para baixo, a gente via a linha escalar, lembram? E na teoria das relações, a autonomia era do empregado, certo? Na teoria clássica, especialização e competência técnica. Nas áreas de relações humanas, confiança e abertura. Bem difícil disso acontecer, né? Na teoria clássica, acentuada divisão de trabalho, ou seja, cada pessoa faz a determinada coisa, lembram? E na teoria das relações, a ênfase nas relações humanas entre as pessoas, ou seja, era, era incentivado que as pessoas se relacionassem entre si, tivessem uma vida social. Né? Na teoria clássica, confiança nas regras e nos regulamentos. Na teoria das relações, a confiança era nas pessoas. Na teoria clássica, clara separação entre a linha e o staff. Nas relações, a dinâmica grupal e o interpessoal, que era o tratar de pessoa para pessoa. Então, são teorias bem opostas, bem diferentes, né? Então, decorrências da teoria das relações humanas. A organização passou a ser considerada como um conjunto de seres humanos, não mais um conjunto de máquinas, que carecem de motivação, que vai ter uma teoria que vai melhorar ainda mais essa teoria de relações humanas, né, que precisam de incentivos
e precisam de estímulos para produzirem. Surgimento de novas terminologias na linguagem da administração e fatores intangíveis subjetivos. No caso, a tensão persistente que leva o indivíduo de forma de comportamento visando a satisfação de uma ou mais necessidades. Isso aqui também a gente vai ver mais específico na teoria comportamental, que fica mais um pouquinho à frente, certo? Isso aqui foi bem estudado na teoria. Então, o que é motivação? A compreensão da motivação do comportamento humano exige o que? O conhecimento das necessidades humanas, justamente o que foi feito nas entrevistas, ou seja, conhecer as necessidades, os anseios, os medos, os traumas, né? As necessidades ou motivos são o quê? São forças conscientes ou inconscientes que levam o indivíduo a um determinado comportamento. Quando a gente está com necessidade, com alguma necessidade física, por exemplo, fisiológica, por exemplo, de ir ao banheiro, nós nos comportamos diferente de quando nós estamos com necessidade mais fútil, tipo, não necessidade, mas um desejo, eu queria tomar um sorvete, e aí tal. Então, são comportamentos diferentes. A motivação se refere ao comportamento e é causado por necessidades dentro do indivíduo. Então, é visto essas necessidades nessa teoria das pessoas, né? Cada pessoa tem a sua própria necessidade e que é dirigido em direção aos objetivos e podem satisfazer essas necessidades, que são as necessidades fisiológicas, né, de ir ao banheiro, de comer, tal, as necessidades psicológicas, que é o de conversar, o de terapia, e a necessidade de autorrealização, que a gente vai estudar bastante isso na teoria comportamental. Liderança, que é o quê? Conduzir pessoas ao rumo objetivo. Isso aqui é liderança, utilizando o quê? A comunicação e questões motivacionais. Existem 3 tipos de liderança. A liderança autocrática, que o líder impõe, que a gente nem chama de líder, a gente chama de chefe. Tem a liderança democrática, que é o grupo que decide, ou seja, faz-se uma reunião e todos decidem, né, por alguma coisa. E tem a liderança liberal, que é o consenso grupal, sem ou com um mínimo de participação do líder. Ou seja, não tem líder, é totalmente o grupo que decide sobre a organização, tá? Então, a liderança autocrática é aquela liderança que manda no subordinado, ele manda, né? Tem a democrática, que há um acordo entre o líder, né, e o subordinado, né? Então, aí fazendo líder e subordinado. E tem o liberal, que é os subordinados que decidem ao invés do líder. Bem difícil isso de se ver, né? Comunicação. O que seria comunicação? É oferecer informação e a compreensão necessária para a realização de tarefas, visando o que? A obtenção obtenção da cooperação e motivação. Os subordinados devem o quê? Receber continuamente dos superiores um fluxo de comunicação, ou seja, é muito ver quando vocês ficam na aula sem saber quando é a unidade, quando a unidade termina, quando é a prova, quando é a aula, quando muda o horário, fica todo mundo assim agoniado. Então, é justamente por quê? Porque precisa de comunicação. Todo ser humano precisa da comunicação, precisa se manter informado, certo? Então, isso dentro de uma empresa é muito, 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 muito importante, tá? Então, o fluxo de comunicação é capaz de suprir-lhes as necessidades. Comunicação de quando é férias, comunicação de quando é a data do salário, comunicação se pode receber vale, comunicação de, enfim, de N necessidades. Por outro lado, os superiores devem receber dos subordinados também um fluxo de comunicações capaz de lhe oferecer o quê? Uma ideia adequada do que está acontecendo. Então, os supervisores, eles passam a comunicação da organização, porém, os operários também passam a comunicação dos grupos, né, informais para os seus supervisores
e assim cria-se um vínculo na comunicação. Então, organização formal e organização informal. Organização formal é aquilo que a gente viu na teoria clássica e na teoria científica, né? A empresa com seus cargos, com suas tarefas, com sua hierarquia, ou seja, né, a linha de quem manda em quem, né, com o seu organograma bem desenhadinho, né? Ou seja, cada um no seu quadrado, cada um nas suas tarefas, cada um no seu cargo, a hierarquia de quem de cima para baixo, as relações funcionais, os departamentos, tudo bem definido, tá? Isso é uma organização normal e formal. E a organização informal origina-se de quê? Da necessidade dos indivíduos de conviverem com outros seres humanos, ou seja, surge, vamos dizer, até mesmo do gostei de fulano, aí fica, aí vai se juntando, você está trabalhando junto com a pessoa o dia todo e começa a conversar, e assim vai formando os grupos. O que ocorre naturalmente, não é forçado, não tem determinado, não tem nada escrito, através de identificação de interesses, ou seja, gostei de fulano, gostei de cicrano, a gente tem coisas, por exemplo, mãe, quando se junta para falar de filho, né? Então temos interesses parecidos ou iguais, e assim vai formando os grupos informais. A dinâmica de grupo, né, são os processos grupais, os hábitos sociais não estáticos. Então, geralmente o RH usa muito dinâmica de grupo justamente para quê? Para conhecer mais o grupo que trabalha, tá? Então, como a mudança, uma resistência à mudança são grandemente influenciados pela natureza dos grupos aos quais uma pessoa pertence, as tentativas de mudança devem ser necessariamente ocorrer a dinâmica de grupo. Então, antes de uma grande mudança, ter dinâmicas, né, para explicar, para conversar, para brincar, mas com o interesse de explicar, tá? Quais são as críticas? Toda teoria tem a sua crítica. A crítica, vamos ver agora as críticas das relações humanas. E tem uma visão inadequada dos problemas de relações industriais. Claro que os científicos, né, os clássicos, iriam cair em cima, né, de ficar, vou ficar sabendo pelas coisas, o operário que manda, né? Então, essa é uma grande crítica. A concepção ingênua e romântica do operário, ou seja, a ênfase exagerada no grupo informal. Como é que é o grupo informal que tem que mandar na produção? Não, isso não existe, tal. O seu enfoque manipulativo e certamente demagogo não deixou ser descoberto e identificado pelos operários e os seus sindicatos. Então, é aquela coisa de que eles eram manipulados, eram porque eram aquela troca, né, de comunicação. Ao receber tantas críticas, a teoria de relações humanas precisou atravessar uma reestruturação que foi e se formou na teoria comportamental, que nós veremos depois da teoria da burocracia. Certo? Então, ficamos até aqui. Espero que vocês tenham compreendido. É uma das teorias mais fáceis que existe, é a teoria de relações humanas, porque é em cima da experiência de Waltone, tá? Aliás, todas as teorias são tranquilas. Um abraço e até a próxima aula e o próximo assunto, que é a teoria da burocracia.